O sentimento que é preponderante na sua vida vai ditar o que você vai atrair, a frequência que você está sintonizando, as pessoas que você consegue acessar, trazer para você, as suas conquistas. Não seria muito bom a gente entender, poxa, que frequência, que sentimento que está me dominando agora? Será que agora eu estou me sentindo corajosa a maior parte do meu tempo? Será que eu me sinto com medo a maior parte do meu tempo? Ou com tristeza? Ou com alguma vergonha? O que está dentro de mim vibrando de forma tão intensa que está modificando todos os meus resultados, todo o meu exterior? Se você gostaria de saber disso, hoje eu vou te ensinar como utilizar essa tabela aqui, através de uma técnica de radiestesia. O meu nome é Carolina Pfeffer e nesse perfil eu vou te ensinar como curar as dores da alma, para que você tenha uma melhora definitiva, progressiva e de forma consistente, porque é isso que a gente quer. A gente quer quebrar os ciclos ruins para que a gente realmente vá avançando. Eu tenho um curso de radiestesia, essa é a mesa que eu desenvolvi, e dentro dela, a gente sempre, dentro de qualquer mesa de radiestesia, se o trabalho é bem feito, a gente sempre vai elevar a frequência. A gente vai sair desses sentimentos densos, complicados, difíceis, para frequências mais elevadas. Quando nós pensamos, eu acho que dentro de todas as religiões, dentro de tudo aquilo que a gente entende por espiritualidade, quando nós pensamos no divino, em Deus, nós sempre pensamos em luz, nas coisas mais elevadas, mais sutis, naquilo que é mais sublime. Agora, se nós pensarmos que todos nós, matéria, física, ou vamos dizer assim, aquilo que não está necessariamente no físico, mas que existe também, porque o ar a gente não vê, mas a gente percebe. A radiação lá de Hiroshima, Nagasaki, onde caiu a bomba, ainda persiste, apesar de que isso não é visível. A gente não olha para a cidade e não enxerga aquela névoa. Mas se a pessoa ficar ali exposta àquela radiação que é invisível, mas que está presente, que ela vamos dizer assim, é real, a pessoa pode morrer, enfim, ficar doente gravemente. Então, tudo está vibrando em determinada frequência. A nossa frequência, muitas vezes, é ditada pelos nossos sentimentos. Quantos de nós não tem um pensamento e o pensamento vai, ele não provoca nada? Mas, às vezes, nós temos um pensamento que a coisa vai dar ruim na nossa vida e aquele sentimento vem e aquelas lembranças de um passado em que já se concretizou esse sentimento, esse pensamento, que a gente às vezes confunde com intuição, esse pensamento vem, starta, parece ser uma intuição, vem o sentimento, vem uma lembrança e isso domina o teu dia inteiro. Você passa um dia inteiro angustiada, ansiosa, irritada, porque tem alguma coisa ali que está fora do compasso. O pensamento é uma semente, é um começo. Se a gente der bola para esses pensamentos que vibram, principalmente nessas frequências aqui mais baixas, então eles vão conseguir ocupar espaço na nossa mente de tal forma que eles vão startar os sentimentos correspondentes a eles, que frequenciam na mesma vibração. Então a gente vai passar lá, às vezes, um dia com uma vergonha de um passado que a gente não vai conseguir mudar, mas poxa, por que eu fui assim? Por que eu agi dessa forma? Por que eu falei isso? Ai, que vergonha, eu me sinto tão culpada. E daí a gente se sente apática, porque afinal o passado é passado, não vai dar para consertar mesmo. Então, assim, o pensamento é a semente. Ele vai brotar ou não nos nossos sentimentos e ele vai desencadear toda uma série de vibração no nosso ser. A nossa matéria física tem uma vibração. Quanto mais rápida a vibração, que é a quantidade de oscilações por segundo, quanto mais ela for elevada, mais rápida, mais sutil, mais luz nós temos. A radiação de Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, por que ela causa câncer? Porque ela é uma vibração extremamente elevada. O nosso corpo não está
nessa mesma vibração. É como o micro-ondas também. Por que ele aquece a comida tão rápido? Porque ele provoca um aquecimento ali nas moléculas imediato. Se a gente usar isso para o nosso corpo não aguenta. Aqui a gente está falando de emoções. Tem muita diferença entre uma pessoa que vibra na tristeza, que está sempre para baixo, está sempre, às vezes até assim, depressiva, aquela pessoa assim que sempre pensa o pior, né, do que aquela pessoa animada, feliz, contente. Então, o que está acontecendo ali? Não é só uma postura física. A postura física é reflexo de uma emoção interior. Então, quando nós identificamos essa emoção interior, nós podemos saber, dentro dessa escada aqui, aonde eu estou? Será que eu estou nesses primeiros degraus? Estou mais na metade? Estou mais aqui para frente? Estou frequenciando na frequência de Deus? Aonde eu estou isso aqui? O quanto longe ou o quão perto de Deus eu estou? Não adianta falar de Deus e ficar com medo, vergonha, culpa, raiva. Por quê? A tua frequência vai ser incompatível com Deus. Então, às vezes a gente não encontra, né? Por que as pessoas boas sofrem tanto? Porque elas atraem aquilo para elas. E não é de forma consciente. Às vezes é uma formação muito antiga mesmo, que nos prende numa culpa que não faz sentido nenhum. Porque a culpa, ela nos traz essa vergonha, esse arrependimento, essa coisa de que, se eu tivesse oportunidade, eu faria diferente. Ok, a oportunidade é agora. Então, faça o agora diferente. Então, é isso que importa. Mas, o que é mais fácil? Olhar para o passado, chorar o passado, do que hoje se responsabilizar pelo presente e fazer um presente diferente. É muito diferente isso, uma coisa da outra. Uma coisa é você se sentir responsável, outra coisa é se sentir culpada, assim, na vergonha, na tristeza de uma coisa que já passou, que não vai ser modificada. Nós podemos, assim, comparar as coisas, às vezes. Poxa, se a gente pensa que uma mulher se casa com o seu marido e passam anos convivendo muito bem, tem um filho, tem outro filho, e esse marido começa a se desconectar dessa esposa. Só que ela gosta muito dele, ela quer continuar o casamento. Só que ele vai lá e trai ela. E ele passa um bom tempo desconectado dela, nas traições, na farra, enfim, naquilo que ele acha que está mais divertido na vida dele. Ok, chega um momento em que ele percebe isso, fala, poxa, se fosse o contrário, eu não gostaria que fosse comigo. Vou me reconciliar com a minha esposa. Chega para ela, fala as coisas, se arrepende, ok. Então, ele podia estar aqui na alegria, uma falsa alegria, né? E ele vem aqui e olha para a sua realidade, percebe que não, que ele não está numa alegria, ele não está feliz. Ele está, na verdade, desviado daquilo que é o correto para a vida dele. Poxa, ou você se separa, ou você se reconcilia com a sua esposa. Mas, de qualquer forma, essa alegria aqui só é conquistada quando você tem uma coerência com as coisas, né? A vida que você vive está correta para todo mundo? Você faz o bem para todo mundo? Então tá, ok. Ele entende que enquanto ele achava que ele estava feliz aqui e contente, na verdade estava causando muita infelicidade para todo mundo, para a esposa, para os filhos e tudo mais, né? Porque ele estava quebrando algumas coisas que são muito mais preciosas do que o que ele achava que era importante. Ok, então ele sente vergonha, ele sente culpa, ele sente raiva de si mesmo por isso daí. E ele vem para essa frequência aqui. E ele chega para essa esposa e fala assim, poxa, vamos tentar reatar as coisas, tá? Eu vou procurar ser melhor, eu espero que você me perdoe, tá bom. Isso foi segunda-feira. Terça-feira, o que a gente pode fazer para a gente reatar, para nós irmos juntos aqui para essa frequência maior? Nós podemos, não sei, tirar um tempo, conversar, fazer alguma coisa que a gente fazia no começo do casamento. Ok, vamos fazer isso.
vão lá na terça-feira, então a terça-feira é muito boa, muito tranquila, quarta, quinta, sexta-feira ele vai pra gandaia de novo. Então ele acha que se na segunda-feira ele voltar e pedir perdão aqui, vai estar tudo bem de novo. E assim ele fica oscilando dessa forma. Então, ele está sempre na culpa, na vergonha, no pedir perdão, misericórdia, como eu sou horrível, e se sentir bem por outros motivos. Ele está sempre oscilando, sempre oscilando. E por que ele oscila? Porque ele não tem consistência. O que vai trazer realmente a alegria verdadeira dele? A coerência das coisas. Ok. Enquanto tudo dentro dele não está coerente, ele vai oscilar muito. Então, na sexta-feira, ele vai para a gandaia, vive a vida que ele acha que ele tem que viver. Na segunda, no domingo, ele começa aqui, né, na vergonha. Na segunda, ele tá na culpa. Aí ele vai lá, pede perdão para a mulher, ele fica apático, tem essa tristeza, tem o medo dela não perdoar. Ok, perdoou, né? Ok, vamos aqui de novo, né? Vamos aqui de novo. Terça, quarta, quinta, sexta, ele volta lá para a gandaia. Então, ele vai oscilar novamente. Vamos supor que essa esposa, todas as vezes que ele volte, ela perdoa ele. Isso é uma história. Essa mulher não é otária, tá? É uma história. Ok, o que vale mais para ela? Que ele fique oscilando dessa forma, que na verdade para ela não é essa oscilação, ela não enxerga dessa forma. Para ela é uma oscilação só aqui, né? Porque ela fica na apatia, na tristeza, né? Na vergonha pelo outro. Então ela sente isso daqui e ele acha que está vivendo essa oscilação aqui. O que vale mais para ela? Ela ter essa oscilação tão grande ou superar essa crise e começar a oscilar por aqui, por exemplo. Quando a gente começa realmente a reatar as coisas, quando a gente começa a ter coerência com os nossos pensamentos, as nossas palavras, as atitudes, os sentimentos. Quando a gente começa a juntar tudo isso e trazer para uma frequência mais coerente, então a amplitude de oscilação não é tão grande. Então, mas sempre tem uma oscilação média, tá? Porque se eu passo um dia da semana aqui e 7 dias aqui, então a minha oscilação média não é aqui, não é aqui, provavelmente é aqui, tá? Então, isso é muito importante para a gente entender a nós mesmos. O que nós estamos vibrando às vezes? Por que eu tenho situações de que, poxa, na minha casa eu acho que vão assaltar minha casa. Quando eu vou indo para o trabalho, eu acho que alguém pode me abordar na rua. Quando eu tô voltando para casa, eu também fico cheio de medo de andar na rua. Porque às vezes eu tô aqui dentro do medo. Então eu sou uma pessoa boa, eu faço bem para os outros. Só que eu tenho tanto medo de tudo, eu fico vendo aqueles noticiários onde só tem notícia ruim, e eu penso naquilo o tempo todo, então isso se torna as minhas lembranças. Então eu confundo aquilo que é a realidade, aquilo que é a minha realidade objetiva, daquilo que é a realidade do outro que eu trago para mim. Então eu fico sempre aqui, ó, sempre aqui. Quando o pensamento me traz culpa por causa de alguma coisa do meu passado que eu não vou conseguir mudar, eu tenho que identificar que esse pensamento, ele não é divino, ele não é de Deus. Se fosse de Deus, ele me traria aqui responsabilidade. Poxa, o que me traz a culpa? É aquilo que me prende aqui. É aquilo que prende esse marido da história num ciclo de farra, gandaia e depois vir ajoelhar, pedir perdão e tudo mais. Valeria muito mais para essa esposa se ele chega na segunda-feira, pede perdão, se compromete em fazer diferente. Chega na terça, quarta, quinta, sexta-feira, ele não faz a mesma coisa. Pera lá, vamos ter um pouco de consciência, né? Vamos vibrar um pouco aqui na aceitação, mas também na razão. Poxa, o que eu tenho feito todo esse tempo
que tem me trazido culpa, vergonha. Vamos parar com isso, né? Ok, na sexta-feira ele consegue. No sábado fica muito difícil, porque ele não está acostumado a vibrar aqui, ele está acostumado a vibrar aqui. Então, ele vai e faz também aquilo que ele acha que ele tem que fazer. Ok, segunda-feira, de novo aqui. Só que veja, ele vibrou aqui uma sexta-feira inteira. Então, essa oscilação tão grande não aconteceu, calma lá. O meu pensamento, o meu sentimento, as minhas emoções, aquilo que eu percebo da vida estava aqui, na razão. Eu fui acima daquilo que eu estou acostumado, dos meus hábitos, do meu instinto primário. Eu consegui trazer mais consciência, mais luz para a minha vida. Então, ele não faz isso. Então, ele consegue, na segunda-feira, quando ele vem pedir perdão, ele fala, olha, eu estou melhorando, eu estou conseguindo, mas talvez eu precise da sua ajuda para isso. Então, eles entram numa frequência um pouco maior. Aqui, quando a gente pede ajuda para alguém e essa pessoa efetivamente nos ajuda, não tem muito espaço para vergonha e culpa. Tem espaço aqui para o amarelo, para o desejo. A oscilação está aqui, entre o amarelo. Pode ter raiva, sim? Pode ter raiva do passado. Mas veja que ainda a raiva é muito melhor do que você ficar na culpa, na apatia, na vergonha. Porque elas vão te encolhendo cada vez mais. Quando o seu campo de energia, que é para fora, que ele deve sempre se expandir, quando ele está encolhido, ele forma aquilo que eu chamo de buracos na aura. Eu tenho um vídeo específico só para isso. Quando esses buracos na aura entram, é a mesma coisa de você deixar a tua casa aberta, escancarada durante a noite. Pode entrar mosquito, rato, barata, pode entrar ladrão. Coisa boa, não sei se vai entrar, né? Mas é a mesma coisa. Se a tua aura está encolhida, ela vai ter um monte de buracos. Você vai dormir, acordar com a tua casa toda escancarada. E isso não é bom, tá? Então, quando a gente se eleva na consciência, nessa consciência integral de todas as dimensões do nosso ser, então a gente consegue ter consistência aqui, numa vibração mais alta. Mesmo que venha esses momentos de vergonha, a gente pensa, poxa, eu sinto muita vergonha por esse passado porque eu não tinha consciência das coisas. Hoje eu tenho consciência. Então, mais vale eu ficar um dia inteiro, né, me culpando, me irritando, né, me sentindo apática por causa de alguns momentos da minha vida, por anos, por atitudes da minha vida em que eu não tinha consciência, ou mais vale eu aprender com isso daqui. O que me levou, o que trazia isso daqui na minha vida? E como que eu posso evitar, tá? É isso que é, vamos dizer assim, a consistência para você sempre conseguir vibrar numa banda cada vez maior. Se você não tem consistência nisso daqui, o teu pensamento vai ser de raiva, né? O teu sentimento vai ser de culpa e as tuas ações vão te trazer para mais vergonha, mais culpa, tá? Então é isso que precisa andar junto. Se o meu pensamento está aqui na razão, mas as minhas ações, infelizmente, eu não consegui e ainda me trouxeram para cá, então eu vou aprender com isso aqui, eu vou trazer a luz da razão para as minhas atitudes. Quais são os gatilhos que me levam a estar aqui? O que eu preciso iluminar na minha vida para que eu não caia aqui de novo? Porque nunca é só assim pensamento positivo. Por isso que quando eu falo em cura da alma, a alma da gente não tem só uma dimensão, não é só espírito, é um conjunto. Quando a gente trata o conjunto, aí é isso que eu falo, a cura vem definitiva, progressiva, você quebra esses ciclos ruins do jeito certo, tá? Você não fica ali, quando você começa a elevar o teu padrão vibratório, isso nas mesas de radiestesia é o objetivo do tratamento,
Por exemplo, uma coisa assim, pra mim, todos os almoços, né? Eu almoço ali com os meus colegas de trabalho, eles falam mal de todo mundo, eles ficam aqui me trazendo muita tristeza ou um medo de ser mandado embora. Eu fico vibrando aqui embaixo, né? Ou vergonha, porque eles são muito mais, sei lá, como é que eu posso dizer assim? Muito mais estudiosos do que eu, muito mais preparados do que eu. Então eu fico aqui. Todo dia, no meu almoço, eu fico aqui. Mas, se eu, depois de uma mesa de radiestesia, eu tendo a ficar pra cá, assim, pra cá, né? Eu tendo a usar mais a luz da razão nas minhas coisas, para que ela ilumine os meus sentimentos, para que ela veja que sentir vergonha não faz sentido. Não faz sentido. Eu tô no 2º ano da faculdade, a faculdade tem 4 anos, por que eu vou sentir vergonha? Só porque ele já concluiu? Não faz sentido isso. Faria sentido se eu me boicotasse, mas eu não estou me boicotando. Peraí, mas eu sinto vergonha porque eu procrastino demais. Então vamos trazer o que me faz ficar aqui. É sempre trazer mais luz para os nossos sentimentos, para as nossas atitudes, para os nossos pensamentos. E aqueles pensamentos que não forem dessa parte aqui, eles não são divinos, então eles precisam ser descartados, porque eles são sementes. Quando a gente cultiva essas sementes, ou quando a gente deixa essas sementes nos conduzirem, elas vão brotar, e elas vão render mais outras sementes, que vão conseguir, assim, elas conseguem nos dominar numa faixa de frequência muito baixa. Porque se dentro do nosso interior tiver muita vergonha e muita culpa, nós estamos aqui. Por isso que o pensamento, a semente, precisa ser cuidada. Mas não é só cuidar tanto do pensamento. Às vezes é substituir o pensamento, tá? Às vezes, quanto mais a gente combate, pior fica. Existe uma frase que diz assim, aquilo que você resiste, persiste. Então, se o pensamento vem e fala, poxa vida, né, eu não sou a melhor da minha turma. Realmente não sou a melhor não, mas eu faço tanta coisa boa, né? E vamos plantar mais semente boa. Eu quero agora, vou me desafiar a falar 5 coisas boas que eu faço durante o dia. E vou ser muito grata porque eu sou essas 5 coisas boas. Eu estou me tornando cada vez mais compreensiva, eu sou uma pessoa amigável, eu sou uma pessoa que não fica falando mal dos outros, eu não me interesso por isso, eu sou uma pessoa que consegue incentivar as outras pessoas. Então eu vou me conectando com mais aquilo que é luz e vou me responsabilizando para que eu não volte para cá. Quando a gente fala em detectar a nossa frequência pessoal, através da radiestesia, a gente pode usar o pêndulo. O pêndulo vai me dizer, aqui tá bem ruim de eu mostrar, mas ele vai me dizer qual a minha frequência média de hoje. A minha tá aqui, na aceitação. Mas eu posso perguntar, qual é a minha frequência média dessa semana? Dessa semana ele apontou aqui, pro amor, tá? Então, eu posso perguntar, quando eu penso em alguma coisa do meu passado, que eu sinto muita raiva, muita mágoa, que eu me envergonho, mais ou menos qual é a frequência média? É tristeza. Entendeu? Então, aquele pensamento de que eu não sou boa o suficiente, que frequência ele tem? Da apatia. Né? Claro que o ângulo prejudica um pouquinho, mas é para entender, tá? Então, é isso. Quando eu penso que, poxa, eu sou uma pessoa boa porque eu ajudo as outras pessoas, qual frequência que ele vai? Ele vai na alegria, aqui em cima. Ficou bem ruim já. Mas, enfim, aqui, tá? É isso. Então, quais são os pensamentos que me levam para a luz? Quais são os pensamentos que não me levam? No Kybalion, ele diz que não existe trevas, existe ausência de luz. Isso é muito importante. Carol, não é a mesma coisa? Não, não é. Quando a gente pensa naquele homem que eu contei a história, que ele trai a esposa, existe ali um degradê dentro dele. Existe os tons de cinza, de penumbra dentro dele.
Quanto mais a gente traz luz, que são as coisas boas, menos as trevas existem. Mas você não falou que não existe treva? Porque sempre existe uma luz. No céu, à noite, quando a gente olha uma estrela, a quantos milhões de anos-luz está aquela estrela? E mesmo assim a gente enxerga a luz dela. Então, acender uma luz na escuridão pode não iluminar todo o caminho, mas faz muita diferença, porque é sempre uma luz. Quando eu sou luz, me junto com você, que é luz, e nós conseguimos iluminar cada vez mais esse mundo, cada vez mais todos nós vamos estar vibrando nessa frequência aqui e vamos nos responsabilizar por aquilo que nos traz para cá. Então, gente, resumindo, a forma de utilizar esse gráfico é através de perguntas. Você pode colocar o seu dedo aqui, falar o seu nome completo, imprime lá no site, que vai estar aqui embaixo, você vai ter o PDF disso daqui, tá? E você vai perguntar, qual a minha frequência média essa semana? Qual a minha frequência média nesse mês? Qual a minha frequência média quando eu acordo? E assim você vai identificar aonde você precisa iluminar mais, para que você possa viver melhor, para que você possa conquistar os sonhos, para que cada vez mais essas coisas ruins, quando você vai lá almoçar e aquele povo fica fazendo fofoca, fica falando mal do chefe, mal da empresa, mal de não sei o que lá, de repente, aquilo não é mais normal para você. Aquilo passa a ser errado. E por que passa a ser errado? Porque ele te traz nesses sentimentos aqui. Tudo aquilo que te traz para esses sentimentos aqui não está em congruência com aquilo que você quer. E qual é a vantagem de vibrar naquilo que você quer? A tua aura ficando escondida é quando você começa a fechar as portas e as janelas da sua casa à noite. Então não é barata, rato, ladrão que entra. Não é qualquer um que chega em você e rouba a tua energia, te deixa para baixo, te deixa irritada. E também quando você entra em sintonia com coisas melhores, as coisas melhores vêm para você. Você começa a receber esses presentes do universo. Uma das coisas que faz a gente não receber é a gente não merecer. Poxa, eu não mereço. Por que eu não mereço? Porque eu sou culpada. Porque eu tenho vergonha, então eu não mereço. Eu não recebo aquilo que é divino, aquilo que é meu de direito. Essa é uma outra coisa muito importante, tá? Como é que tá o meu grau de merecimento? E aí você vai perguntar aqui. As perguntas sempre objetivas, nunca dúvidas, nunca sim ou não, porque esse não é um gráfico de sim ou não. Esse é um gráfico de medir. Poxa, de 0 a 1000, como eu estou? Aonde eu me encontro aqui? Se eu estou aqui no medo, eu posso ir para o orgulho? Mas o que significa mesmo sentir orgulho? Do que eu me orgulho na minha vida? O orgulho, ele pode também trazer pra gente o sentido de que eu sou tão melhor que você, né? Eu sou tão mais maravilhoso que você. A neutralidade, eu sei, eu entendo, né? Nós estamos aqui e tá tudo bem, eu deixo ser você, eu sou quem eu sou e a gente não se opõe. Então, isso é muito importante para saber aonde eu estou e para onde eu devo ir. Aonde eu estou e quais são os próximos passos para eu chegar aonde eu desejo. Porque aqui, nessa congruência, nessa coerência, eu consigo conquistar realmente as coisas boas. Ter alegria, paz, amor, trazer a luz da razão, aceitar os outros como eles são e a iluminação, que é se conectar verdadeiramente com Deus. Gente, se esse conteúdo te ajuda, deixe seu like, compartilhem o vídeo, aproveitem o gráfico ali no site e até o próximo vídeo.